9 missionários brasileiros da Igreja Universal em Angola foram deportados contra a lei, desrespeitando inclusive tratados internacionais. Alguns trabalhavam há 20 anos em projetos sociais no país africano e foram expulsos em meio a uma perseguição religiosa e política que acontece há mais de um ano. O painel anunciava o horário de chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Uma viagem longa de volta para casa. 9 missionários brasileiros recebidos como heróis de uma guerra travada num continente estrangeiro. O bispo Edir Macedo esteve no aeroporto especialmente para recebê-los. Como heróis da fé, exemplos para todos os que vêm atrás de nós. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir em frente, que vocês têm que comer, tomar banho, enfim. Vamos em frente, rápido. Fiéis da Igreja Universal também prestaram apoio àqueles que foram deportados sem justificativa. O bispo Renato Cardoso reforçou que nenhum deles teve sequer a chance de avisar as famílias que seriam obrigados a voltar para o Brasil. Desumano. É incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a Constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazerem o que fizeram. Não acataram nenhum recurso jurídico, não responderam, não nos dão respostas nem acesso ao que os pastores estão sendo acusados, não há acesso dos nossos advogados aos processos, ou seja, nós não sabemos o que se contém nos processos. Isso é incabível um Estado democrático de direito e por isso nós lamentamos muito o que está sendo feito. O bispo Elismar foi um dos primeiros a desembarcar. Estava há 16 anos em Angola, dedicado a causas sociais e religiosas. Foi obrigado a viajar sem a esposa e sem a filha. Elas ainda estão no país africano. 12 horas ficamos presos, sem comida, sem água, e nós ficamos sem comunicação, porque não tinha telefone para falar com a nossa família. E foi difícil. Nunca pensamos que ia passar por isso, mas chegamos aqui, né? O pastor Heraldo se emocionou ao falar com a família, que estava aflita por notícias. Oi, Elisa. Tudo bem, filha? Chegamos bem, fomos bem recebidos. Nós, o bispo Elismar, todos os pastores estamos bem. Vamos continuar firme, tá bom? Os brasileiros contaram os horrores que viveram nos últimos dias. Integrantes da igreja foram intimados para serem ouvidos, mas o plano do governo de Angola sempre foi deportá-los. Só passaram o dia nos enganando, nos enrolando, e da entrevista que tinha marcado para nós, uma audiência no caso, já foi direto para a viatura, fomos escoltados como os bandidos e levados até o avião, escoltados até a porta do avião. E chegamos aqui assim, nessa situação. Dos 34 que compareceram ao Serviço de Migração e Estrangeiros, 9 foram colocados à força numa aeronave com destino ao Brasil. Os pastores foram deportados para o Brasil, mas as malas ficaram. O bispo Eduardo Bravo, presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, está indignado com o tratamento dado aos brasileiros e se preocupa com o futuro de missionários e fiéis que continuam em Angola. O governo anterior chegou a condecorar a igreja várias vezes. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi reconhecida em Angola. Vão fazer 30 anos que a igreja está lá. Não há base jurídica, não há base na Constituição, nossos advogados não entendem o que está acontecendo. Então, a cada dia uma escalada de perseguições. Para este advogado internacional, a expulsão é arbitrária e desrespeita diversos princípios legais internacionais. Essa expulsão significa um rompimento absoluto do país com todas as boas normas e aqueles princípios dos direitos humanos e do princípio à igualdade e à liberdade de expressão e de credo que devem ser respeitadas a toda a população, seja ela nacionais ou estrangeiros. Maurício Eichel sugere que a comunidade internacional pressione Angola para que os direitos sejam respeitados.
Esses princípios universais existem, estão presentes na Carta das Nações e devem ser objeto de imposição pela comunidade internacional contra o governo de Angola. A deportação de missionários é uma escalada da perseguição política e religiosa que fiéis da Igreja Universal têm sofrido há mais de um ano. É também uma tentativa clara de tirar a igreja do território angolano, para que um grupo de ex-integrantes da instituição possa se apropriar de maneira ilegal do patrimônio construído ao longo de anos no país africano. Esse grupo dissidente é composto por ex-bispos e ex-pastores, que foram expulsos da igreja por atos criminosos e imorais. Eles começaram a invadir templos com violência. Casas de pastores também não foram poupadas. Eu estou aqui, estou sendo expulso. Com documentos públicos forjados, eles conseguiram apoio do governo angolano. Isso levou centenas de fiéis às ruas. Essa é a revolta do povo. Com manifestações pacíficas, eles pedem justiça. Enquanto isso, os fiéis aguardam o andamento de ações judiciais movidas pela igreja, que buscam punir os responsáveis por crimes como invasões, fraudes, agressões desordenadas, inclusive da polícia. Durante os protestos, integrantes da igreja chegaram a ser detidos, mesmo sem ter cometido qualquer crime ou apresentado ameaça à segurança pública. Além das ações judiciais no país, representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no Escritório das Nações Unidas em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam a repressão violenta das autoridades e a interferência política no destino da igreja. Estamos a ser obrigados em procurar organizações internacionais para resolver este conflito. A advogada Maristela Basso, especialista em direito internacional, disse que a situação prejudica a relação entre Brasil e Angola, considerados países irmãos, e afirmou que justificativas plausíveis devem ser enviadas pelo governo angolano para o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Se essas explicações não forem justas, ora, nós poderemos até ver retaliações, então, do Brasil relativamente a Angola. Esperamos que isso não aconteça, mas nós poderemos agir da mesma forma, né? Expulsar angolanos que, porventura, estejam no Brasil em situação semelhante, igual, parecida com aquelas que os brasileiros estavam em Angola. A advogada disse também que a situação pode representar ameaça para cidadãos do mundo todo. Se essa prática se expandir para outros países, é prática essa que permite que um expulse cidadãos do outro sem nenhuma razão e sem nenhuma explicação, sobretudo diplomática, nós, cidadãos do mundo, estaremos em perigo. O senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, chamou a expulsão dos brasileiros de medida extrema, que beira o absurdo. Urge uma reação do Ministério das Relações Exteriores, porque nós não podemos passar a mão na cabeça daqueles que, de uma forma intempestiva, sem o mínimo direito de defesa, agridem os brasileiros, conforme a gente testemunhou nessa situação. Sou totalmente solidário a esses brasileiros e estamos aqui prontos para tentar reparar esse dano que causou na vida de cada um. O jurista Cássio Miranda critica a falta de ação do Itamaraty e da Embaixada Brasileira em Luanda. A função da diplomacia é defender os brasileiros da violência no exterior. O Itamaraty deveria, ao menos, ter acolhido estes brasileiros e deixado registrado que a Carta de Reciprocidade e o Tratado de Reciprocidade entre Brasil e Angola está sendo desrespeitado, o que pode, inclusive, reverberar em sanções a Angola por parte do Brasil. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Posição diferente da adotada no caso do brasileiro preso na Rússia, quando houve o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro.
Em nota, o Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Igreja Universal afirmou que, se nada for feito, o ataque que a Universal sofre hoje pode alcançar qualquer outra denominação religiosa amanhã. A Igreja Universal atua de forma transparente e com respeito às leis e tradições locais, em Angola e nos outros 133 países onde está presente. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, disse que vai cobrar explicações do Itamaraty e da Embaixada Brasileira sobre a atuação da diplomacia no caso dos religiosos brasileiros deportados ilegalmente de Angola.